Bom dia, David. Bom dia, estás bom? Estamos aqui no segundo episódio do Produto Nacional. Vamos começar então a entrevista. Tu fazes parte dos You Can Twin Charlie Brown, mas em 2005 começaste a música com o projeto Noise Earth. Exatamente. Quando é que te apercebeste que querias fazer da música a tua vida? Acabaste o curso no técnico e depois... Assim, eu acho que não há assim uma altura ou um dia em que tu sentes, a partir de agora, quero fazer música até o resto da vida, percebes? Até porque tu nunca sabes se aquilo que estás a fazer agora se podes fazer até ao fim da vida. Sim. Eu acho que desde muito novo que a paixão pela música foi uma coisa que andou sempre... Com que idade é que despertou esse interesse? Mais ou menos. Pá, O teu primeiro instrumento? Eu tive a primeira guitarra aos 12 anos, mais ou menos, acho eu, e para me terem oferecido a guitarra é porque se calhar eu já a queria ter. Portanto, sei lá, 10, 11 anos, que já foi a altura em que senti que gostaria de tentar fazer alguma coisa. Não com a ideia, aos 10 anos tu não sabes o que é que queres fazer, não é? Sim, tu aprendeste de guitarra, mas sabes tocar vários instrumentos. Depois qual é que foi o teu segundo instrumento então? Ou não tiveste nenhuma formação de... É assim, na altura tive umas aulas de guitarra, assim durante um ano, 2 anos. Depois eu acho que quem toca guitarra, se tiveres tipo teclados em casa, acabas também por experimentar, e a parte do teclado não foi com aulas mesmo, mas foi com uma aprendizagem mais minha, autodidata, de experimentando. Portanto, estavas a perguntar em que altura. É assim, desde que eu me lembro que a música sempre foi uma coisa que eu gostei muito. De antes gostava de ouvir os outros tocar, se calhar quando era muito pequeno não era com a ideia de um dia poder ser eu o músico e as pessoas gostavam de ouvir, não é? Mas então mais tarde, quando estava se calhar 10º primeiro, aí sentia que gostava que a música um dia pudesse ser alguma coisa mais importante. Sim, Depois tive a sorte, quando estava na faculdade, consegui conciliar mais ou menos em paralelo as duas coisas, e quando acabei o curso foi mais ou menos a altura em que gravei essa tal maquete para o Thermometer Unplugged, e então as coisas depois começaram a funcionar. Tu agora neste momento só fazes Música. música. Tu vives Sim. para a música, ou a música vive para ti. Sim, as duas coisas. É. Sim. Pronto, tu já acabaste os estudos, tu estudaste no técnico. No técnico, Em eletrotecnia e computadores. Sim. Curso. Muito bem. Tu então, em 2005, começaste este projeto do Noise Earth e decidiste gravar três demonstrações. Sim, na altura eu tocava com uma outra banda também e tinha algumas músicas minhas só de guitarra que achei que faziam sentido serem gravadas para qualquer coisa. E quando as gravei soube mais ou menos ao mesmo tempo que havia o Thermometer Unplugged, que na altura ainda era um concurso de bandas que se queria meramente acústico, portanto a ideia de ser voz e guitarra fazia sentido. E mandei numa de, olha, deixa-me cá mostrar isto a alguém. E depois o facto de ter sido selecionado para ir... na torre do técnico. Do técnico, exatamente. Quando me ligaram a dizer que tinha sido selecionado para ir tocar. E isso não sei porque na altura deu-me assim, se calhar que um empurrão mais forte para, se calhar as pessoas até gostam daquilo que tu podes fazer ou daquilo que tu fazes. Então, sim, daí passei uma editora pegou entre aspas em ti e decidiu, até porque ela agora também já não existe. Sim, era uma editora, assim, não é o conceito normal de editora, daquelas editoras grandes. Era uma online, sim, portanto era uma coisa mais pequena, mas que, lá está, isso juntamente com o facto do Thermometer Unplugged foram coisas que me fizeram acreditar que as pessoas poderiam gostar daquilo que eu estava a fazer. Então por que não arriscar num disco maior e num disco mais a sério, com distribuição a sério e com esse género de coisas. E depois foi a busca por esse caminho de chegar a esse disco que fez que em 2008 fizesse. Sim, em 2008 fizeste então o 100 Miles of Thoughtlessness. Sim, é um nome difícil de dizer. Foi o teu primeiro álbum em 2012, foi em 2008. Foi em 2008. Foi incrivelmente bem aceito pelas críticas. Sim. Tu tinhas o single, sim. Bullets on Parade, sim. que é super conhecido. O que é que achaste então depois de teres participado num festival que é um concurso de bandas, de promoção a bandas, sim. E de repente teres tido este mundo da música toda à tua volta? Assim, não é uma coisa assim, não é uma coisa assim tão de um dia para o outro, ou seja, há sempre um circuito grande de concertos mais pequenos que tu vais fazendo, o que se calhar quando depois lanças o disco há uma série de pessoas que já te conhecem e que não é que estejam à espera todos os dias que o disco saia, mas quando o disco sai e sabem que sai, têm interesse de ir ouvir, e isso faz com que de repente mais pessoas estejam interessadas. É assim, eu costumo dizer que não é que tenha sorte, mas acho que tive sorte, acho que, ou seja, tipo, tu seres, no meu caso, de um curso de engenharia, mais de matemáticas e de informáticas, teres um sonho quase desde puto de um dia fazer alguma coisa e ter um disco, lutar bastante para fazer o disco, e quando o disco sai, sentires que é bem recebido e que, sei lá, porque as pessoas podiam ter odiado e as críticas podiam ser de tal forma más que tu sentisses que disparado, se calhar não devia ter feito nada, percebes? Mas ao acontecer exatamente o contrário, claro, eu fico feliz, percebes? Não há assim grandes... Claro, tu tiveste uma projeção tão grande que acabaste por ir tocar a outros palcos, na Alemanha, Áustria. Sim, numa série de sítios, sim. Sim, nunca é um salto assim, percebes? É sempre uma coisa muito... Sim, é um bocado progressivo. Quando fazes uma retrospectiva, sentes, o disco sai em 2008 e em 2009 toquei numa série de sítios estrangeiros e não sei o quê, mas
um ano em que tu estás a começar uma coisa é um ano que se calhar representam quase 4 ou 5 anos, percebes? É uma coisa muito intensa em que tocas quase todos os dias, então de repente de um ano para o outro há um salto muito grande, mas realmente tu fizeste muitas coisas e muitas coisas aconteceram. Sim, tu nos teus temas escolhes vários instrumentos para as representar na música. Sim. Os teus instrumentos, como os Polaroids, que acabam por não ser instrumentos, mas têm som, tu escolhes como um instrumento que faça parte da música, que se sinta na música, ou gostas daquele som e metes na música. Eu acho que é mais a segunda. Não faz sentido, o ida- instrumento não tem ou aquele seja, não é o- sentimento. Sim, não é o sentimento do instrumento que interessa para a música, é o facto daquele instrumento ou daquela coisa que pode não ser um instrumento musical, o som que aquilo faça, que ao ficar bem naquela música em específico, eu acabo por gravar e por pôr. Não é porque encontrei uma máquina no lixo que ao escrever uma música sobre o dia em que passei num caixote de lixo ia pôr a máquina, percebes? Pronto. Consegues dizer mais ou menos quantos instrumentos é que tens? Assim, quer dizer, não sei bem, tipo, não sei ao certo quantos instrumentos é que... Já tiveste de mudar de casa para poderem caber lá todos, quase. É assim, tenho um... por acaso o estúdio que tenho é o mesmo desde o princípio, mas ao princípio era mais espaçoso e agora está cada vez mais apertado porque cada vez tem mais coisas. É assim, mas sei lá, em termos de... Mais de 50. Sim, tenho umas 3 ou 4 guitarras, depois tenho uns baixos, tenho para aí uns 30 teclados, para aí. Tenho bastantes coisas mesmo, sim. Está tudo cheio. Em 2010 foi um ano bom, acabaste por Sim, lancei mais um... lançar o Day in the Day of Days e a banda sonora do documentário. Isso foi no fim de 2009, no sim, mas é como no se final fosse de 2009, mas 2010. já, pronto. O José e Pilar. O A Day in the Day of Days. Como é que foi 2 anos depois? Lançaste um álbum novo com Como é que foi? músicas diferentes. Não são bem diferentes, mas... Sim, assim, acho que são diferentes. músicas novas, mas seguem a mesma linha que as outras músicas também teriam, não é? Portanto, eu acho que mais uma vez, não sei se é sorte ou não, mas foi bem recebido, percebes? Ou seja, eu acho que é difícil tu teres um primeiro disco e o disco correr bem, mas quando vais fazer um segundo, podes desiludir as pessoas que gostaram do primeiro. Portanto, o risco não é que seja maior, mas há esse risco acrescido de que quem já gostou, se deixar de gostar, parece que falhaste mais uma vez, ou que falhaste pela primeira vez. E ao ter sido bem recebido, de uma maneira geral, por toda a gente, fiquei contente outra vez, percebes? Eu acho que aí tenho mesmo... Sou felizardo para as pessoas gostarem daquilo que eu faço, percebes? Portanto, exatamente. Tu, enquanto o José e Pilar, tu tens cerca de... ficaram 15 temas, mais ou menos. sim, 12, 13, sim. Sim, Acho que são 13 instrumentais e mais uma que é cantada em português. sim, que é o Palco do single, o Palco do Tempo, que também foi super bem reconhecido no mundo da música por cantares em português, não Sim, é muito exatamente, hábito sim. cantares em português. Porquê é que cantas, então preferes cantar em inglês do que em Assim, português? não é uma questão de preferência direta. Eu acho que as minhas influências ou a música que eu sempre ouvi, desde que me lembro, como sei lá, a minha adolescência apanha todo. É um bocadinho os anos 90, e nos anos 90 foi precisamente a altura em que a música mais americana entrou mais cá dentro em Portugal. Sim, Não é? tu como influências calhar- tens os Radiohead. Sim, a altura do Radiohead, de Pearl Jam, de Nirvana, dessas bandas todas. E era o que toda a gente ouvia, portanto, automaticamente, quando peguei numa guitarra e comecei a fazer umas melodias de voz, o que me saía eram melodias com palavras em inglês, percebes? Portanto, não foi pensado, vou cantar em inglês por isto ou por aquilo, ou não vou cantar em português por isto ou por aquilo. Foi, por intuição, o que me saía era em inglês. Depois a questão do Palco do Tempo foi na altura um desafio do Miguel, que era o realizador do filme, de poder fazer uma música em português. Miguel Mendes, sim. E por que não fazer? Pronto, foi assim. E como é que foi escreveres músicas, editares músicas e depois vê-las no grande ecrã No filme. com imagens? É bom também, é fixe. É assim, eu acho que é sempre uma sensação estranha porque tu, enquanto pessoa que tocas, nunca és público dos teus concertos, não é? Mas quando fazes a banda sonora de um filme, quando vais ver o filme, és realmente público daquilo que tu fizeste. E é esquisito tu conseguires ver um filme ou uma sequência de imagens em que a tua música está como que a fazer um suporte para aquilo e conseguires-te abstrair e ser um mero espectador que está a ver o filme quase pela primeira vez, é muito complicado de fazer isso. Portanto, a sensação de estar numa sala de cinema a ver as tuas músicas é estranho. Parece que te divide o filme em bocadinhos. Mas foste tu que escolheste, por exemplo, ele deu-te um cheiro de imagens. Sim, se ele ia-me dando partes e tu ias fazendo. Se ele ia-me dando partes de filme que queria com música e eu ia fazendo a música especificamente para aquele sítio. Claro que houve uma outra música que depois foi usada noutras partes também, mas havia muito essa ideia de... Eu sabia em que imagens é que as músicas iam entrar. Tu em 2011 lançaste o EP, foi um género de junção dos dois, do teu EP e do disco. Sim. E o disco. Sim, e também o single Mr. Carousel.
que também foi Esse muito fazia bem parte do recebido. ED também, sim. Que acabou por ser, o novo single. Tu, em 2011, foste convidado para ir outra vez, para voltar ao Festival Termómetro, para tocar com Mas os uma Dead parceria com Como, os Dead Como, sim. que acabou por ser um conceito novo, que era uma guitarra e um contrabaixo e Com as minhas vários coisas todas. instrumentos, Sim, tu a cantares sim. músicas tuas e músicas E deles. músicas deles, sim. Como é Isso que foi uma foi essa ideia. experiência? Pá, foi fixe também. Isso foi uma ideia do Alvin que já tinha feito no ano anterior. Acho que com o B Fachada e com o Manuel Cruz dos Ornatos Violeta, acho eu. E depois naquele ano desafiou-nos a nós para tentarmos fazer esse género de conceito. Pronto, e aceitámos. E foi uma experiência fixe. Sim, os Dead Como também são muito... que é aquela cena um bocado mais Texas, um bocado... pronto, não é bem a tua onda, não acaba por ser bem a tua onda. Mas eu acho que se fosse muito parecido, ou seja, uma junção de duas coisas muito parecidas, Não tinha acaba piada por... nenhuma. Sim, eu acho que a Sim. piada é precisamente juntar dois mundos que sejam minimamente diferentes. Sim. Nós temos aqui, houve pessoas a deixarem no Facebook perguntas. Temos aqui de onde surgiu o nome dos You Can't Win Charlie Brown. Tu tens com vários artistas também, com o Afonso Cabral. Isso surgiu de nós costumávamos ensaiar, e ainda ensaiamos na garagem do Afonso, e ele tinha um livro numa das prateleiras que era precisamente o título do livro, era precisamente You Can't Win Charlie Brown. E nós estávamos na altura de decidir o nome e tínhamos uma série de nomes, mas quando olhámos para o livro, não sei porquê, fez sentido, parecia que tudo aquilo que andámos a fazer naquela sala onde o livro também teve, de repente fez sentido que aquele fosse o título do projeto. E foi assim esse projeto também, foi assim que saiu. vocês, é como se fosse quase um super grupo, vocês são todos muito bons. Sim, cada um toca em vários outros projetos também. Vocês têm várias guitarras, têm teclados, tu acabas por tocar mais teclado e guitarra, tem baterista. Mas pronto, o que é que não há preferências, mas preferes o projeto Noise Earth ou o You Can't Win Charlie Brown? Assim, eu acho que são duas coisas diferentes. Eu acho que tu na música, e eu tenho cada vez apreciado mais, que tu consegues... Há vantagens em estar sozinho e desvantagens em estar sozinho, né? E ao ter um projeto sozinho e um com outras pessoas, acaba por apanhar o bom das duas coisas. Ou seja, é bom tu fazeres uma coisa que é só tua, mas é mau quando corre mal porque parece que só tu é que fizeste aquilo tudo mal. Mas maioritariamente é bom porque tens um sítio em que tu controlas tudo e aquilo, vendo eu a música como uma forma de tu interpretares o que te rodeia, aquilo é mesmo a maneira de eu ver as coisas que me rodeiam sem influência de mais ninguém exterior. Mas depois... Porque tu com Noise Earth acabaste por... A personagem de Noise Earth acabou por ser... Ser eu próprio, quase. Por seres tu. Sim. A maioria das pessoas que sabem Até há pessoas que me chamam Noise Earth, sim. Nem sequer sabem o teu nome, Sim. sabem que és o David. Ponto, eu acho que isso é uma coisa que às vezes até te pode assustar um bocadinho porque parece que te expões demasiado às pessoas, mas eu vejo como uma vantagem porque tens uma forma tua de fazer aquilo que tu gostas. Num projeto como o You Can't Win Charlie Brown, em que tocas com um grupo de amigos, tens a outra vantagem de que não há nada melhor do que estares num domingo à tarde com 5 amigos a tocar e a fazer música. Sim, percebes? como aquele videoclipe que vocês têm no Jardim da Estrela, que vocês estão lá todos no banco, que acaba por ser uma coisa engraçada. Vocês pegarem vários instrumentos, Vamos tocando, passando ali as pessoas e pronto. Acaba por ser uma música um bocado ambiente, não é bem ambiente, mas acaba por ser uma música que soa bem no ouvido e dá para estar a ouvir, por exemplo, num parque. Sim. A vossa música mas pronto, percebes? Portanto, não há assim uma preferência de sozinho ou acompanhado. Eu acho que as duas coisas têm as suas vantagens. Portanto, gosto de fazer as duas. Em relação ao Noise Earth, há alguma uma música que tu consideres a tua obra-prima, que tenha ficado perfeita e gostes de ouvir? Assim, eu acho sempre que não há nada assim perfeito que eu faça e é a busca por estar sempre à procura que fique perfeito que me leva às vezes a ficar quase maluco, né? Mas maluco entre aspas. Quer dizer, não sei, eu acho que há algumas músicas minhas que claramente eu gosto mais do que outras. Não há aquela que eu acho que é melhor que as outras. A Mr. Carousel que estavas a dizer, acho que em termos de estrutura e de dinâmicas e dos instrumentos que usei, acho que gosto do resultado final. A Bullet também gosto. Eu acho que gosto um bocadinho de todas. Se calhar, em vez de haver aquelas que gosto mais, há duas ou três que não gosto tanto. Mas, de maneira geral, gosto de quase todas. Tu acabas por imprimir algum sentimento nas tuas músicas. Por exemplo, a Bon Tempi teve um significado especial. Sim, na altura foi escrita na altura em que morreu o meu avô. E eu tenho essa coisa na música, eu acho que é importante quando tu escreves uma música e não é que a letra esteja especificamente a falar daquilo que aconteceu ou que não aconteceu, não é? Mas quando tu sabes que fizeste aquela letra debaixo de um sentimento forte de alguma outra coisa, acho que é importante que tu sintas que aquilo é quase como que uma mensagem para aquele momento e assim quase que tornas o momento eterno, percebes? Ou seja, eu sempre que ouço a música irei sempre lembrar, não é que seja bom tu lembraste dos momentos tristes, mas quando uma pessoa morre ou quando uma pessoa deixa de estar na tua vida,
acabas por te lembrar das coisas boas que passaste com essa pessoa e esse momento triste acaba por ser, se for lembrado de uma maneira feliz, quase que fazes um resumo do que de bom aquela pessoa tinha para ti. Eu acho que quando tu consegues fazer com isso, consegues pôr isso numa música tua, tornas aquela música, não é que a música se torne aquela pessoa, mas torna-se quase como um elo de ligação eterno para aquela pessoa. Portanto, nesse caso, essa música foi em relação ao meu avô. Sim, tu no teu EP, tu escolheste as músicas e meteste horas do Sim, dia. era a ideia de ser uma banda sonora de um dia. Tu tens 6 da manhã, tens várias. Porquê Sim. que decidiste fazer isto? Isso vem um bocado da minha ideia de que tudo o que tu fazes na vida pode ter uma banda sonora. E na altura em que decidi fazer um EP de menos músicas e não um disco inteiro, pensei por que não fazer um género de banda sonora para um dia, ou seja, estas seriam as músicas que eu faria para cada uma das horas destes dias. Não é que as pessoas as tenham que ouvir ou que só faça sentido ouvi-las naquelas horas, não é? Mas era uma ideia, a pessoa tentar um dia da sua vida ouvir aquelas músicas àquelas horas, Por a ver o que é que podia por acontecer. acaso esta hora não há nenhuma música, não meteste nenhuma hora, Mas acho que havia 18 horas. Acho que era às 2 e depois era às 10, não é? Acho eu. À tarde não tinhas assim nenhuma, era Tá, às não 6 da tinha. manhã, 11 e um quarto. Não, acho que tinha umas 3, acho eu. Não tenho a certeza, também já foi há muito tempo, né? Algum conselho para quem quer dedicar a sua vida à música, ou quer a solo, quer em grupo, para começar? Assim, eu acho que o único conselho é que se a pessoa realmente gosta daquilo e quer um dia vir a fazer ou vir a conseguir viver só da música, não é que eu acho essencial tu fazeres isso. Acho que é bom tu teres tempo para fazer aquilo que gostas. Mas financeiramente às vezes isso não é possível, portanto há necessidade de coordenar e de combinar com outras coisas. Eu acho que o único conselho possível é que se realmente a pessoa gosta, não deve desistir de fazer as coisas. E acho que nada na vida é fácil, portanto tudo aquilo que tu queres realmente muito fazer é sempre difícil e às vezes é aquilo que tu mais queres fazer que tem as barreiras mais complicadas. Portanto, se tu nunca desistires, has de conseguir um dia fazer o que queres. Sim, É o único conselho. tu és um festivaleiro, sempre foste um festivaleiro. Como é que foi estares do lado de cá do palco, a assistires aos concertos, depois de repente estares em cima de um palco a tocar para outras pessoas e Sim. a sentir de maneira diferente? Como é que foi esse salto? É assim, eu acho que é uma coisa, como estava a dizer, eu sou uma pessoa que sempre fui muito a festivais e que sempre fui muito a concertos. E inevitavelmente tu quando tocas ou quando tens um sonho de um dia poder ser isto ou aquilo, se vais ver um concerto, imaginas sempre como é que será estar do outro lado a tocar para as pessoas. Portanto, quando isso realmente acontece, eu acho que, quer dizer, não sei, tu sentes uma felicidade mesmo grande naquilo que está a acontecer, percebes? E às vezes até a meio da música quase que paras só para ver como é que era aquilo que tu sempre imaginaste. Sim, nas primeiras vezes tu tocavas, depois chegava a uma altura e pronto, acabava o concerto. Quando tu tocavas Ao princípio, em bares ao princípio, quando estás mais nervoso, também quase que não desfrutas do facto de estar a tocar e estás cheio de medo de que aquilo te corra mal, então é até acabar e de repente acaba, pronto, e podes suspirar de alívio, não é? Ao fim de uma série de concertos, podes fazer isso entre músicas, paras e podes olhar para as pessoas e é bom ver que está muita gente a ver, é muito bom. Sim, os teus concertos têm uma particularidade que não convém as pessoas estarem a falar porque senão fica tudo gravado. Como é que é estar a tocar sem ouvires aquela coisa das palmas e durante a música, as pessoas não poderem cantar durante a música? Podem cantar. Mas acaba por ficar tudo gravado. Quer dizer, se não for... É assim, se for cantado muito alto, porque aquilo para ficar gravado tem que ser captado pelos microfones que estão ao pé de mim. Portanto, se as pessoas estiverem longe, os microfones também não captarão assim com tanta altura. Mas já houve concertos em que palmas, por serem bastante altas, ficaram gravadas no loop da coisa. É assim, depende, se ficar fora do tempo tens que repetir. Se ficar dentro do tempo até pode tornar a música numa coisa diferente do que o habitual. Portanto, é um misto de duas coisas. Acho que as pessoas podem sempre cantar, claro. Tu nunca te baralhaste a ter um teclado à frente, outro teclado ao lado esquerdo, outro Já teclado à várias vezes, direita, já. depois Sim, um megafone, depois uma harmónica, depois a guitarra, e depois, por exemplo, a guitarra cai, tu não tens que estar a parar. Nunca te houve essa confusão em agarrar em instrumentos. vários problemas desse género. Às vezes vais tocar num teclado e por engano bates com o cotovelo noutro e então tocas numa tecla e que faz um barulho enorme, percebes? Acho que já me aconteceu um bocadinho de tudo em termos de peripécias de concertos, mas também acho que quem está a ver também percebe que isso é, Sim, é normal. que é normal, percebes? As pessoas que não te conhecem, tu gravas, tens uma loop station que grava os sons para depois repetir, tens vários instrumentos. Quais é que são os instrumentos que tu mais usas? É assim, a base de quase todas as músicas acaba por ser quase sempre a guitarra.
isto não é guitarra, é um teclado que uso mais vezes. Portanto, as duas grandes bases das músicas é ou a guitarra ou o teclado. E a partir daí há uma série de outras melodias que podem vir tanto da melódica como de outros teclados, ou às vezes de instrumentos mais de brincar, que vão sendo somados em cima dessa base de guitarra ou de teclado que gravei antes. Então é um bocadinho isso. Tu, agora brevemente, tens algum projeto, algum álbum? Ou É assim, estou neste momento Para agora a nós, acabar o próximo disco, que será para editar lá mais para setembro. E ainda lançado este ano? Não. Sim, lá para setembro Para mais ou setembro menos. será lançado. Em E princípio. com os You Can't Win Charlie Brown. Também estamos a trabalhar num disco novo, mas esse ainda não tem assim um prazo certo, mas em princípio pode ser este ano também. Vocês não têm não têm a mesma disponibilidade, vocês também são... Pois, o problema é que alguns. como cada um também tem uma série de coisas, é sempre mais complicado, e como somos 6, é difícil juntarmos os 6 ao mesmo tempo. Mas vamos fazendo o que conseguimos. Temos aqui a Cláudia Anjos aqui a fazer algumas perguntas. Ela começa, em primeiro lugar, tenho 2 palavras para o David, que é parabéns e obrigado. As músicas Obrigado. são simplesmente maravilhosas. Está algum concerto agendado para tomar ou arredores? Agora não tenho. O único concerto que tenho marcado agora é para Bragança, e agora dia 28, na quinta-feira. E depois, com esta ideia do disco novo, não tenho nada ainda. Também não tens muita disponibilidade para estar a Também, andar de também fiz ponta uma ao paragem outro. nos concertos, precisamente para conseguir Para teres dedicar ao tempo. disco e acabar o disco. Mas a partir de dezembro eu acho que a tomar, acho que só fui. Não, já fui várias vezes, acho eu. Já fui 2 ou 3 vezes. Mas em princípio, em setembro, depois de lançar o disco, irei Sim, ela também certamente. pergunta aqui para quando os fãs podem esperar um novo CD. Fica então Em setembro, sim, em princípio. em Setembro, princípio, outubro. em setembro, outubro. O próximo CD será maioritariamente em inglês ou também terá músicas em português? Será tudo em inglês. Tudo em inglês. Ela pergunta um livro, um filme, um artista, um livro. Um livro também é uma ideia que está, mas isso em termos de prazo ainda não sei quando é que há de ser. Mas também é uma coisa que gostava muito de fazer. E qual é que é o teu livro preferido? Sim, eu acho que é um bocado clichê, mas acho que é o Príncipezinho, se calhar. Eu acho que é aquele livro. É um bocado como nos filmes dizer que gosto do Amélie. Acho que é aqueles livros que são transversais a várias histórias e consegues ler aquilo em qualquer altura ou ver um filme em qualquer altura e diz-te sempre coisas novas, não é? E depois também não sou uma pessoa muito dada a leituras, portanto não tenho, imagina, uma biblioteca enorme com centenas de livros em que é complicado Sim, escolher um que gosto, percebes? as tuas São prateleiras quase CDs, instrumentos, instrumentos ou e CDs, álbuns, pronto. ou cartazes Sim. de onde estiveste. Ela pergunta então qual é o teu filme preferido Eu acho que é o Amélie. e o artista. Isto é complicado, mas eu gosto muito do Tom York, dos Radiohead. Estiveste lá agora em 2012 no Tive. Live. E uma banda, os Radiohead. Sim, é o Sigur Rós também, ou os Explosions in Também the agora Sky. estiveste lá no... Esse não tive. E aos Explosion in the Sky, vais ao Vou. Primavera. E já vi 3 concertos deles em Espanha, eles são, é assim, Sim, das melhores cenas ao vivo que se gosto pode ver. imenso. E uma música, para além das tuas. Já uma música, eu acho que qualquer uma destes que disse, ou dos Explosions in the Sky, ou dos Sigur Rós, ou dos Radiohead. Acho que esses artistas têm a vantagem de que eu acho que todas as músicas são geniais, percebes? Acho que tirando uma ou outra que pode ser um bocadinho mais ao lado, mas gosto quase de tudo. Muito bem, acho que é tudo. Ela acaba de dizer que continua a fazer grandes músicas, como tem feito até hoje. Então, para breve, temos agora dia 28, Em Bragança. em Bragança, e E depois não tenho mais ainda. depois ainda não tens mais, depois é setembro, possivelmente. Pode ser que ainda recebas convites para tocar ainda este ano. Sim, mas se calhar mais para o verão, se calhar, porque agora tentei mesmo fazer uma pausa dos concertos com a ideia de conseguir terminar o disco. Portanto, em princípio Muito bem, será então isso. acho que é tudo. Obrigado. Obrigado por teres vindo. Obrigado pelo convite. Ficámos com o E boa David sorte com a Santos. rádio, né? Obrigado. Ficámos com o David Santos, Noiserve. Ficamos agora com a música Bifo, do Noiserve, para ouvir nestes minutos.